Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nos encontramos aqui ao redor da palavra, da mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E essa palavra, ela é totalmente sustentada pelas Escrituras, porque a Bíblia fala que nos dias da vinda do Filho do Homem, veja, Filho do Homem, um profeta aqui na terra, um revelador da palavra, um revelador da vontade divina, estaria sobre a terra para juntar a igreja ao redor da palavra. Veja, a exemplo de Ruth e Noemi, que retornaram para Belém. Belém quer dizer casa do pão de Deus, justamente no tempo da colheita. Então, nesse tempo do fim, quando a palavra já está madura e nós podemos comê-la, podemos absorvê-la, veja, esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo quando a igreja está retornando à fé original. Essa é a razão pela qual Deus enviou o profeta Elias para restaurar, veja, a igreja, a condição original, abrir o caminho de volta para a árvore da vida, trazer a igreja ao alimento espiritual em seu devido tempo, de acordo com Joel capítulo 2. Nós temos uma escritura muito poderosa no livro de Apocalipse, capítulo 10, a descida do anjo forte. Esse é Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele vem para reinar, ele vem para estabelecer o seu reino agora, primeiro em nosso coração, para em seguida estabelecer seu reino sobre a terra no milênio. Será quando ele será chamado de Filho de Davi e ele sentará em seu próprio trono. Então diz assim a Bíblia em Apocalipse 10: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Veja, e havendo clamado, os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Veja, ali está ele agora, o poderoso conquistador, o anjo forte, Jesus Cristo. Veja que com seu precioso sangue adquiriu ou comprou todos os direitos que Adão havia perdido. Veja, aquele livro, ou este livro, que estava na mão do anjo, é um título de propriedade. E ele vem agora para reclamar ou requerer aquilo que ele comprou no Calvário, quando ele derramou seu sangue. Veja, essa é a primeira parte da redenção. O preço foi pago. A segunda parte da redenção, ele entrou além do véu, em Atos capítulo 1, para orar, para interceder por cada nome que estava ou que está no livro da vida do Cordeiro. Então ele desce agora, com o livro na mão, para reclamar os seus direitos. Ele pagou o preço, mas nunca tinha vindo fazer suas reivindicações da redenção. Um tipo de Boaz, quando reivindica as terras de Noemi, para trazer herança para Noemi. Veja, ele também toma Ruth como sua esposa. Agora Jesus vem para reclamar seus direitos de redenção. Veja, e vimos desde 1948 os judeus retornando à sua pátria, no tipo Noemi, mas ela traz consigo a sua nora, Ruth, um tipo da verdadeira igreja. Veja, que vem junto e vem agora para os campos de Moabe. Desculpa, para os campos de Boaz, melhor dizendo. Então o profeta prega uma mensagem intitulada A brecha entre as 7 eras da igreja, veja, e os 7 selos. E ali ele coloca algo muito grande. Então 7 trovões, 7 vozes, veja, é o poder de Deus, a voz de Deus, para chamar, para reclamar os seus direitos. E reclama primeiro a sua noiva redimida, que ele comprou no Calvário. Por isso em Apocalipse 5, nós temos lá o brado, veja, e nos comprou com seu precioso sangue, e nos fez reis e sacerdotes. Então veja, ele vem para reclamar esses direitos.
Então a primeira coisa que ele faz é juntar sua igreja ao seu lado. Ele é o rei, veja, e no nosso caso, veja, a palavra que sangrou no Calvário, a palavra é Jesus Cristo. Veja, e então nós somos chamados para nos colocar do lado desta palavra que sangrou no Calvário. Veja, isso é São João capítulo 1. Então diz o Mombrana, eis que veio um cordeiro que tinha sido morto, e ele apareceu. Ó, que coisa! Então pergunta o profeta, para quê? Para que temos a sua aparição em Apocalipse 10? Veja, para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Veja, ele tornou-se parente humano, porque tinha que ser um parente do homem. Pagou o preço no Calvário, que foi o seu sangue. Veja, subiu como um sacerdote para interceder por nós por 2000 anos. E agora ele aparece em cena, em Apocalipse 10, para reclamar seus direitos. Veja, então diz assim o profeta, você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro, ainda ensanguentado. Veja, João, veja, não havia nada lá. Toda a celebridade estava em pé ao redor. Os 24 anciãos, os anjos e assim por diante. Mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim, aqui vem o cordeiro agora. Por isso João o apresenta como o cordeiro de Deus. Seus dias de intercessão estão terminados. Os dias de mediador. Veja, é aí que este anjo vai estar lá. E espere até que entremos nos selos, lá onde diz, e não haverá mais demora. Isso mesmo, aquela meia hora de silêncio. Então veja, Apocalipse capítulo 8, verso 1, é a descida desse anjo. Houve silêncio no céu, mas grandes coisas estavam acontecendo aqui na terra. Veja, observe o que acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião daquele 7º selo. Veja, ele aparece, para quê? Veja, o que vem ele fazer em Apocalipse 10? Fazer suas reivindicações. Ó, que coisa! Isso é algo muito profundo e espero que meus irmãos possam compreender. Agora, ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem, morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito suas reivindicações. Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Ó, que coisa! Veja, pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente. Mas o ancião estava certo quando ele disse, ele era um leão. Veja, o ancião o chamou, disse, um leão. Veja, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado. Mas agora aparece como leão. Seus dias de intercessão terminaram. Aí cumpre-se aquela escritura, quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. Porque a coisa toda já está fechada. Veja, lembre-se, isso vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Veja, agora observe com bastante atenção, diz o profeta. Isto é algo que você precisa entender agora. Veja, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve lá. Veja, atrás, um cordeiro. Agora ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e abrir os selos e revelar os mistérios. Diz Mombrana, quando? Veja, quando? Veja, no tempo do fim. Isso é algo muito importante. Veja, agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Veja, os mistérios de Deus estão nesses 7 selos. Está vendo? Foi isso que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nesses 7 selos. E o cordeiro aparece agora, depois de ser o mediador entre Deus e o homem. E ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro, veja, ele toma o livro. Esse é seu direito. Veja, ali estava o 2º Adão. Pagou o preço da redenção. E ele compra os seus direitos. Então ele aparece agora para reclamar esse direito. Deus o tem guardado, o mistério, mas agora o cordeiro chega. Ninguém podia tomar o livro. Ele ainda estava nas mãos de Deus.
nenhum papa, sacerdote, seja o que for, eles não podem tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados. Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída, como intercessor, ele aparece. Veja, o ancião disse, ele é um leão. E ele aparece. Observe, ó que coisa. Está vendo? Ele sai para tomar o livro. Agora observe, para revelar os mistérios de Deus, sobre os quais outros têm feito suposições em todas essas eras denominacionais. Veja então, o 7º anjo. Se esse livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o 7º anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Veja, olha a preciosidade disso. Veja, nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra de Deus vem somente a um profeta, sempre. Malaquias 4 prometeu tal coisa. E quando aparece, ele tomaria os mistérios de Deus. Veja, com que a igreja ficou toda emaranhada em todas essas denominações e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo e a terra seria queimada, e então justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios do milênio. Quantas coisas podemos aprender com essa citação. Veja, que coisa maravilhosa. Apocalipse 10, o anjo forte, primeira coisa, aparece para quê? Por que ele aparece no céu com o livro aberto? Para fazer suas reivindicações quanto à redenção, diz o profeta. Ele pagou o preço do Calvário, ele comprou, mas ele nunca tinha vindo reclamar seus direitos. Segunda coisa, quando ele desce, ele agora é um leão. Veja, ele vem para reinar o reino de Deus. Ele toma o livro das mãos de Deus. Veja, o livro é um título de propriedade que Adão havia perdido. Veja, terceira coisa, o título não podia ser tomado por ninguém que não fosse um parente redentor. Deus tornou-se homem. Quarto, para que ele pudesse tomar o livro da redenção, reclamar seus direitos e descer, veja, seus dias de intercessão acabaram. Veja, e ele aparece fora da porta para sinalizar aos eleitos que Deus havia feito o sacrifício. Por isso temos a sua fotografia. Quinta coisa, o 7º selo, o segredo está sendo revelado aos seus eleitos. Veja, naquela meia hora de silêncio no céu, grandes eventos estão tomando lugar aqui na terra. Veja, ele havia se tornado homem, morrido e feito sua obra de parente redentor. Agora, quando seria o tempo que esse anjo desceria? Quando o 7º anjo estivesse sobre a terra, quando a era de Laodiceia estivesse denominada e morta, esse seria o tempo. Veja, o tempo dos mistérios seria abertos de acordo com Apocalipse 10:7. Veja, e última coisa, 7ª, se esse livro é um livro de mistérios, o 7º anjo tem que ser um profeta. Veja, a palavra de Deus vem somente aos profetas. E esse profeta tomará todos os mistérios que os reformadores não puderam completar e restaurará a fé dos filhos de volta, veja, aos pais apostólicos. Veja, então veja, sendo ele a palavra, como é que ele vem reclamar esses eleitos, se não através da palavra que está sendo pregada pelo anjo de Malaquias 4? Meu irmão, veja, que Deus te abençoe. Veja, envie essa mensagem a quem você ama e veja se sua inscrição está ativa para que você possa receber nossos cultos todos os dias. Deixe aí o seu comentário. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.